Boa noite, meus amados irmãos. Jesus. Como é bom, né, irmão? Saber que nós temos um Deus que cuida de nós. É forte, é tremendo, irmãos. Amém? Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Dando continuidade à carta aos Filipenses. Semana passada nós vimos o capítulo 1 com o nosso irmão Ayrton. Hoje nós vamos ver o capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 10. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O tema da nossa mensagem de hoje é tendo o exemplo de Jesus como modelo para os nossos relacionamentos. Jesus, ele precisa ser o modelo para os nossos relacionamentos, como igreja, como irmãos, como corpo do Senhor Jesus. O irmão Ayrton, na semana passada, ele trouxe bem uma introdução sobre a carta de Filipenses. Todos se lembram? Paulo escreveu essa carta na prisão. Ele estava preso em Roma. Essa carta aos Filipenses é conhecida como as 4 epístolas da prisão, que está aí entre Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então Paulo estava lá preso e decidiu escrever essa carta a esses irmãos. E como toda carta que Paulo escreve, que ele não gasta papiro e tinta à toa, ele tem um objetivo de estar escrevendo aquilo, também tinha um objetivo de ele estar escrevendo aos irmãos da cidade de Filipos. Eu anotei aqui alguns e vou trazer para os irmãos. Um dos objetivos de Paulo era contar como ele e Epafrodito estavam. Outro era agradecer aos irmãos de Filipos pelas ofertas. Aquela igreja de Filipos era uma igreja muito missionária, que ofertava muito e ajudava Paulo na sua caminhada cristã. E também, obviamente, Paulo escreveu para exortar aqueles irmãos. Primeiro, para exortar quanto aos judaizantes. Nós vamos ir ali do capítulo 3 ao capítulo 4. E também para exortar aqueles irmãos quanto ao modo de viver, que eles deveriam viver em harmonia uns com os outros. A cidade de Filipos era uma cidade que era colônia romana. Os soldados aposentados, depois que se aposentavam, ganhavam uma terra lá em Filipos. Então eles, depois de aposentados, iam morar lá. Eram a nobreza real daquela região, eram os soldados aposentados de Roma que iam morar em Filipos. Então, aquele povo, ele tinha aquela ideia, aquela mente dos romanos, que era um povo cheio de disputas de poder, cheio de partidarismos. Era um povo tomado por invejas, por ciúmes, por brigas. E os cristãos de Filipos estavam sendo convidados a sair daquele meio em que era todo envolvido pelos romanos
estavam sendo convidados a sair de lá para um novo modo de pensar. Mas o que acontecia, irmãos, era que aquele povo de Filipe, aqueles cristãos de Filipos, eles estavam tendo problemas internos. Estava acontecendo algo lá com aqueles irmãos e Paulo, sabendo disso, decide exortá-los. Vamos olhar o capítulo 1, versículo 27. Paulo vai dizer: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo, ele desejava que aqueles irmãos estivessem firmes em um único espírito, em uma única alma, e lutando junto pela fé evangélica, pela fé do Evangelho. Se Paulo pedia isso, é porque eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam andando junto, trabalhando junto, em um espírito, em uma alma, pela fé evangélica. Uma grande prova disso está no capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, Paulo vai exortar duas irmãs. 4:2. Paulo vai dizer: peço a Evódia e peço a Sítique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então Paulo aqui vai exortar duas irmãs que trabalhavam pela mesma causa, que é o Evangelho de Cristo, mas não estavam juntas em um só espírito, em uma só alma, pela fé do Evangelho. Paulo aqui vai exortar essas irmãs. Agora vamos voltar ao capítulo 2. Sabendo desse problema de unidade que estava existindo na igreja de Filipos, Paulo ele vai começar o capítulo 2, já dando indícios do que ele iria falar no capítulo 1, sobre a questão do amor fraternal. Então aqui ele vai dar várias dicas, vamos dizer assim, para os irmãos, de como viver em unidade. Vamos observar primeiro os versículos 1 e 2. Paulo aqui ele vai dar no versículo 1 e 2 5 condições cristãs que devem incentivar a unidade. A primeira condição cristã que incentiva a unidade é se há, pois, em nós alguma exortação em Cristo. Se em nós existe alguma exortação em Cristo, isso é uma condição que vai incentivar a unidade. Nós cristãos, obviamente, estamos em Cristo. Cristo nos une. Por que nós estamos aqui hoje? Por conta de Cristo. Se não fosse Cristo, talvez eu não estaria aqui, nem você, nem qualquer irmão que estivesse aqui, ou hoje, ou domingo, ou qualquer outro dia. Cristo é quem nos une. Independente da sua condição financeira, da sua raça, da sua pátria, Cristo, ele une a igreja. Então, Cristo é uma condição que incentiva a unidade dos irmãos. Há mais ou menos 2 anos atrás, os nossos irmãos Hertz e Dani foram morar em Portugal. Lá eles congregam em uma igreja de Cristo que habita em Portugal. Mas o que é que une eles? Tanto em Portugal, como no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo? Cristo. Então Cristo, ele une a igreja. Então se existe alguma exortação em Cristo, e o ponto 2, alguma consolação de amor, talvez na sua versão vai trazer alguma exortação de amor. O amor é a qualidade essencial e fundamental do cristão. O amor verdadeiro, não aquele amor que é passageiro, que passa, mas aquele amor verdadeiro de João 3,16. O amor, por exemplo, que eu tenho pela minha esposa e pela minha filha, que eu nem conheço ainda. Esse é um amor verdadeiro. E se existe amor, é uma condição que nos leva a ter uma unidade como irmãos. O amor verdadeiro. Mesmo quando entre nós, como igreja, exista algo que nos impeça de amar o irmão, talvez pelo temperamento do irmão que é muito forte, ou um pensamento do irmão que talvez não vá de encontro com o seu, mas o amor, ele une os irmãos.
Cristo, amor, e Paulo vai falar também sobre a comunhão do Espírito. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo. E como só existe um único Espírito, todos nós temos o mesmo Espírito. E isso nos une como irmãos também. Então Cristo nos une, o amor nos une e o Espírito nos une. Quando saímos do espírito carnal, espírito mundano, e adotamos o Espírito por meio do batismo de Cristo, temos uma união como irmãos. Paulo vai falar mais na frente que se há profundo afeto e sentimento de compaixão, talvez na sua versão tenha entranhados afetos em misericórdia. Está tudo entranhado. Isso é a capacidade, irmãos, de simpatizar uns com os outros e de ter afetos uns com os outros. Se existe Cristo, se existe amor, se existe Espírito, se existe compaixão e afeto, isso nos une como irmãos. E o último ponto que Paulo vai trazer é o final do versículo 2, tendo o mesmo modo, irmãos, começo do versículo 2. Completem a minha alegria. Se nós temos um desejo de completar a alegria do próximo, isso nos une como irmãos, como igreja. E como é que os irmãos iriam completar aquela alegria de Paulo? Estando em unidade, estando juntos por conta de Jesus, por conta do mesmo Espírito, por conta do amor, por conta de afetos e misericórdias. Isso une os irmãos. E como é que nós conseguimos ter tudo isso? Paulo vai falar nos versículos seguintes. Ele vai falar que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Precisamos ter o mesmo modo de pensar. Lá no capítulo 4, versículo 2, que acabamos de ler, Paulo fala: peço a Evódia e Cide que tenham o mesmo modo de pensar. Na exortação daquelas irmãs, elas estavam provavelmente discutindo por assuntos relacionados ao que elas pensavam. E Paulo fala: tenham o mesmo modo de pensar. Não é no sentido que eu e você vamos ter minuciosamente os mesmos pensamentos, isso é impossível, mas que nós possamos ter o mesmo ponto de vista. Podemos pensar em conjunto para o bem do Evangelho da Igreja de Cristo. Paulo fala mais na frente: tendo o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor. Jesus e o Pai, eles tinham o mesmo amor. E assim como eles tinham o mesmo amor, nós uns com os outros precisamos ter o mesmo amor que Deus tinha com o Filho, que Jesus tinha com o Pai. Esse amor verdadeiro e sincero, precisamos ter uns com os outros. E ele fala mais na frente que precisamos estar unidos de alma e espírito, ter uma união não só superficial, mas uma união profunda, aquela união de alma, uma união sincera, profunda e indestrutível. Precisamos ter. E ele fala também depois, tendo o mesmo sentimento e a mesma atitude. Isso é, ter a mesma disposição mental e física para os interesses do corpo do Senhor. E agora Paulo, depois desses versículos, do versículo 3 ao versículo 4, antes de chegar no versículo 5, ele vai falar como conseguir essa unidade. Na prática, como é que eu devo conseguir essa unidade? No meu dia a dia, na minha vivência como irmãos. E ele fala que nós não devemos fazer nada por partidarismo. Talvez na sua Bíblia tenha interesse pessoal ou ambição egoísta. Quando nós falamos partidarismo, a gente lembra de partido político, por exemplo. Mas na igreja também existe partidarismos. Existe aquele irmão que vai defender uma causa, muito provavelmente por uma teologia errada, e acaba criando um partido dentro da igreja, dentro do corpo. Talvez o irmão ele defenda que pode ter instrumento na igreja, por exemplo. E aí ele começa a reunir os irmãos, incentiva aqueles irmãos que pode, e começa a criar um partido dentro da igreja, que vai automaticamente bater de frente com o outro partido.
que é o partido que defende que não pode. Então tem irmãos que vão criar partidos dentro da igreja. E Paulo fala, olha, nada faça por partidarismo, por ambição egoísta. Porque no fundo, quando você cria algo partidário, é dos teus próprios interesses. E combina com o que ele fala depois. Não façais nada por vanglória ou vaidade. Quando eu sou alguém vaidoso no meu modo de pensar, eu sou alguém que me vanglorio. Isso é, eu trago os prestígios e as honras para mim. E Paulo fala, olha, não faça nada por vanglória, nem por vaidade. Mas então, Paulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo por humildade, considerando os outros superiores a mim mesmo, não tendo em vista os meus próprios interesses, mas o interesse do meu próximo. Isso é fácil, irmão? É fácil eu colocar o interesse do irmão acima do meu? O que vocês acham? Às vezes você quer muito uma coisa, mas o irmão quer outra. E aí você fala assim, não, irmão, então faça do seu jeito. Deixa a minha vontade de lado. Isso acaba sendo um desafio para nós. Mas o que vai fazer com que isso aconteça é a humildade. É você ser humilde. E Paulo ele vai entrar agora no versículo 5 até o versículo 11, falando do maior exemplo de humildade que nós conhecemos, que já existiu no mundo, desde quando o mundo é mundo. Ele vai falar da humildade do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos prestem atenção em dois versículos que são chaves, que é o versículo 5 e o versículo 8. Paulo vai falar o seguinte: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Irmãos, se nós tivermos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, nós vamos ter tudo aquilo que Paulo falou acima. E tudo aquilo também que ele falou que nós não devíamos fazer. Se nós tivermos o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele devia se apegar. Jesus é Deus por natureza. Jesus é o próprio Deus. E ele não levou isso em consideração. Ele se desapegou disso. Veja, Adão, ele queria o quê? Ele comeu o fruto junto com Eva, porque Satanás falou que eles iriam ser conhecedores do bem e do mal. Automaticamente eles seriam iguais a Deus. Então Adão comeu o fruto para ser igual a Deus. E quem é o segundo Adão? Jesus. Ele não levou em consideração ser igual a Deus. Porque Jesus é o nosso exemplo de humildade. No ano 325 depois de Cristo, existiu o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Niceia. E nesse concílio eles fizeram um credo. Já existia um credo, mas eles pegaram aquele credo e modificaram o credo minuciosamente para falar da condição de Jesus ser Deus. E aí eles fizeram um credo niceno. Eu acho esse credo muito bonito desde a primeira vez que eu vi ele. Eu quero ler um pouco dele aqui aos irmãos. Eles vão falar nesse credo niceno que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Jesus, ele tem a mesma substância do Pai. Ele é o próprio Deus. Ele não levou isso em consideração. Lembrando que quando Jesus estava na terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas ele saiu da sua condição divina, se esvaziou para sentir as nossas mazelas. Fome, sede, sono, medo e morte. Então Paulo fala, esse sim é um exemplo de humildade, que se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo,
Talvez na sua versão possa ter assumido a forma de escravo. Então ele veio para cá, não para ser rei, não para reinar, mas para ser servo, para ser escravo. E reconhecido em figura humana, agora entre o outro versículo-chave, que é o versículo 8, depois que ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo aqui ele vai descendo a escada. Ele fala que Jesus ele era Deus, mas não levou isso em consideração e se esvaziou, tornando a forma de um homem, mas não só de homem, como também de um servo, de escravo, para depois morrer, mas não só morrer da pior morte, a morte mais humilhante que existia, que era a morte de cruz. Mas depois que ele se humilhou, saiu da sua condição, ninguém o obrigou, ele se humilhou, ele mesmo foi lá e se humilhou. Deus vai fazer algo com Jesus. E aí Paulo fala nos versículos 9 ao 11: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os humilhados serão exaltados. Jesus não foi humilhado, ele mesmo se humilhou. Mas Deus exaltou Jesus. Mas de quem é a glória? A glória é do Pai. Jesus se entregou, Deus o exaltou para a glória do Pai. Jesus, ele veio ao mundo para nos unirmos com Deus, para trazer essa unidade que estava separada entre nós e Deus. Então, para essa unidade acontecer, Jesus precisou se humilhar. E o que é a nossa humilhação diante de um irmão, perto do que Jesus fez por nós? O que é, irmão? Você colocar o interesse do seu irmão acima do seu, perto do que Jesus fez por nós. Isso sim é amor. Isso sim é uma união verdadeira. Então Cristo, ele é um modelo para os nossos relacionamentos, um modelo de amor, de bondade, de fidelidade, de humildade e de união. E só haverá, de fato, entre nós, como igreja, como corpo, uma união verdadeira, quando nós tivermos a mesma disposição de Jesus, de se humilhar, de se entregar pelo bem do próximo, pelo bem do nosso irmão. Amém, irmãos? E é isso, a humildade trará a paz. Que nós possamos hoje aprender com Jesus, que é o exemplo de humildade, exemplo de amor, que veio para nos unir com Deus, e assim nós, uns aos outros, estarmos unidos, como Jesus sendo o nosso modelo para essa unidade. Deus nos abençoe, irmãos.